Em 1929, as inscrições nas aulas de ginástica atingiram um expressivo número de 200, consolidando-se assim o primeiro núcleo de educação física feminina no Brasil. Este filme pretende contar uma parte importante da história da mulher no esporte brasileiro, desde o seu início até a década de 50, de Violeta Coelho Neto a Maria Esther Bueno, passando por Maria Lenk e Piedade Coutinho. Uma história difícil, marcada por incompreensões, preconceitos e intolerância. Uma história de mulheres pioneiras, uma parte importante da história do nosso país. Outubro de 1968, aniversário do descobrimento da América. Mais de 7.000 atletas, 1.063 mulheres, abrem na cidade do México a 19ª Olimpíada da Era Moderna. Nesta abertura, uma cena inédita. A tocha olímpica é levada ao estádio por uma mulher, a atleta mexicana Norma Enriqueta Basilio. Em 1968, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, uma mulher é escolhida para conduzir o fogo simbólico. O estádio da cidade universitária recebeu com todas as honras as delegações de 115 países. Entre os 78 atletas da delegação brasileira, apenas 4 mulheres. Uma Olimpíada que chegou a ter a sua realização ameaçada por violentos conflitos entre policiais e estudantes na capital mexicana. Uma Olimpíada que ficou marcada pelo protesto dos atletas negros norte-americanos contra o racismo em seu país. Pelo seu gesto, punhos cerrados ao subir o pódio, perderam as medalhas conquistadas e entraram para a história dos Jogos Olímpicos. Los Angeles, 1984. Entre 2.500 mulheres de 141 países, 22 brasileiras. Recorde nas delegações do Brasil. A história da participação da mulher brasileira no esporte pode ser contada quadro a quadro. É uma história em slow motion, de ritmo bem lento. Um ritmo bem parecido com o da história da participação da mulher na própria sociedade brasileira. Uma história que tem seu início ali pelos anos 20 e 30, quando as atletas brasileiras começam lentamente a conquistar seu espaço no mundo do esporte. Mas o avanço da mulher na atividade esportiva não é um fato isolado. Se nós pensarmos, por exemplo, na história do esporte, vamos ver que nos anos 20 e 30, já algumas mulheres pioneiras se destacavam na atividade esportiva, tentando mostrar que o desempenho da mulher na quadra esportiva pode ser tão significativo quanto nas fábricas, nos escritórios, nas academias. Isso corresponde exatamente à fase de luta, fase maior de luta das mulheres pelo voto e pela igualdade de direitos em relação ao homem. E essa história de muitas lutas, de avanços e recuos que mal começava no Brasil, em outros cantos já tinha dado muito pano para manga. Na Grécia Antiga, nas Olimpíadas do Barão de Coubertin. Afinal, não dá para separarmos a trajetória da mulher no esporte da história da mulher nas mais variadas sociedades, em épocas absolutamente distintas. Era assim que a Grécia Antiga via as mulheres. A primeira Olimpíada, em homenagem a Zeus, foi no ano 776 a.C. Na lendária Olímpia, as mulheres não podiam nem mesmo olhar os jogos, e a desobediência era punida com a morte. Até que Ferênice, mãe do lutador Psídoros, entrou no estádio com uma túnica masculina para abraçar o filho vencedor. Ao abraçá-lo, a túnica caiu. Ferênice foi perdoada, mas as leis ficaram ainda mais rígidas.
todos os treinadores foram obrigados a entrar no estádio sem roupas, nus como os competidores. O Império Romano e a Idade Média não alteraram substancialmente a posição da mulher na sociedade. Em 1896, em plena Segunda Revolução Industrial, quando da criação dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, o mundo passava por transformações aceleradas. Mesmo assim, o esporte continuava sendo considerado coisa de homem. O próprio Pierre de Coubertin, idealizador dos Jogos, sentenciava que as provas esportivas são incompatíveis com a graça e a elegância da mulher. 1900. Jogos Olímpicos de Paris. Em fase de teste, 6 mulheres participam pela primeira vez de uma Olimpíada. Aqui estão elas, num programa paralelo. Em torneios de tênis, em competições de arco e flecha. Só 8 anos mais tarde, depois de muita pressão contra a vontade do próprio Barão de Coubertin, as mulheres são convidadas oficialmente para os Jogos Olímpicos e disputam em Estocolmo, Suécia, 2 provas de natação. O Comitê Olímpico Internacional reconhece a mulher como atleta. Na Europa e nos Estados Unidos, a luta da mulher como cidadã vai se fortalecendo. A campanha pelo direito de voto feminino está na ordem do dia. E a nascente indústria capitalista ouve as reivindicações de salários iguais para homens e mulheres. Nos Estados Unidos, uma emenda constitucional aprova o voto feminino em 1920. 8 anos depois, são as inglesas que votam. No Brasil, o debate sobre o voto feminino estava parado desde a Assembleia Constituinte de 1891. Um caminho mais difícil, lento. Retrato de uma sociedade patriarcal, onde as mulheres podiam muito pouco. Em 1910, um passo importante para as sufragistas brasileiras. A professora Deolinda Daltro cria o Partido Republicano Feminino. Em 1919, Berta Lutz funda a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher. A conquista do voto feminino ficava mais perto. A primeira participação do Brasil nas Olimpíadas foi nos Jogos da Antuérpia, em 1920. Na delegação brasileira, 21 atletas, nenhuma mulher. 2 anos depois, em Paris, é organizada uma Olimpíada alternativa com diversas provas, só com a participação de mulheres. Nas principais cidades brasileiras, os esportes introduzidos por imigrantes no final do século XIX incorporavam-se lentamente ao cotidiano das elites, ao dia a dia do homem de elite, que mudava sua imagem. O estilo dandy, o tipo delicado, de olheiras, dedicado às letras, foi aos poucos substituído pelo homem forte, ágil, atlético. Quanto às mulheres, continuavam à margem do mundo do esporte, um universo trancado a 7 chaves de acesso muito difícil. No Brasil, o esporte seria ainda por muito tempo coisa para homem. A mulher trabalhadora, com jornadas de até 14 horas por dia, enfrentava barreiras de ordem social que, somadas aos preconceitos, impediam por completo sua presença nas quadras esportivas. Os anos 20 deixaram grandes marcas na vida nacional. A fundação do Partido Comunista do Brasil. A Semana de Arte Moderna. A Coluna Prestes. A crise da economia cafeeira e a própria luta das mulheres compõem um quadro de transição que culminaria com a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, pondo fim à chamada República Velha. É nessa década que surge uma mulher diferente, exceção entre as mulheres de sua época. Violeta Coelho Neto, nadadora, cantora lírica. Filha do escritor Coelho Neto, Violeta mostra um novo desenho feminino que, em meio a tantos preconceitos, esboçava seus primeiros passos. A época não favorecia nada a mulher. As meninas, não é?
porque haviam preconceitos muito cerrados para a roupa, os costumes mesmo, na sociedade, a maneira da mulher se comportar, sempre dependendo ou do pai ou do irmão, um controle muito grande. E sendo que na natação eu era velocista. E as roupas eram de calção, assim, balofo, entrava muita água e nós perdíamos muito tempo. Então eu me lembrei de apelar para o meu irmão, para o Pereguinho, que era um campeão, foi o maior atleta que o Brasil teve, do ponto de vista quantidades de especialidades de esporte que ele praticou. Ele me emprestou um calção preto dele e uma camisa do Guanabara. E eu nadei com a roupa dele, quando eu ganhei a prova clássica em 1922 para o Brasil. Eu estava vestida de homem. Violeta Coelho Neto abriu o caminho. A década de 30, tempo de um Brasil mais urbano e industrial, tempo da conquista do voto feminino, assiste à consolidação do futebol como uma grande paixão. Nos anos 30, jovens desportistas com grande espírito de pioneirismo começam a organizar no Rio de Janeiro os primeiros campeonatos estaduais de vôlei, basquete e os departamentos femininos em diversos clubes. Em 1932, uma mulher é incluída pela primeira vez numa delegação brasileira em Jogos Olímpicos. A nadadora Maria Lenk, a primeira atleta sul-americana a participar de uma Olimpíada. Maria Lenk, recordista mundial nos 400 e 100 metros em 39, pagou caro pelo direito de praticar esporte. Por falta de apoio oficial, foi bastante prejudicada, não só em Los Angeles em 32, mas também em Berlim em 36. Foi acusada de pecadora e chegou a ser ameaçada de excomunhão pela igreja do interior paulista onde lecionava. Um dos grandes pecados da nadadora era incentivar o uso do maiô e do calção de ginástica entre as jovens que faziam educação física. A nadadora Piedade Coutinho, grande estilista contemporânea de Maria Lenk, lembra muito bem do que foi tudo isso. Existiam muitos tabus nessa época, que a mulher não podia nadar, que a mulher era uma dona de casa, casada com filhos, não podia fazer esporte, era feio. E eu acho que eu dei um exemplo à mulher brasileira, que nós podemos fazer isso e devemos, não só para darmos exemplo aos nossos filhos, como à juventude, e como para o nosso corpo, para a nossa saúde também. Em 36, os nazistas procuram fazer dos Jogos de Berlim um meio de propaganda para o regime. Numa Olimpíada que contou com a participação de 49 países e de mais de 4.000 atletas. Entre eles, 328 mulheres, recorde absoluto de participação. Na delegação brasileira de 72 desportistas estavam 2 mulheres, Maria Lenk e Piedade Coutinho. A partir de 37, com a instauração da ditadura do Estado Novo, o governo brasileiro procura utilizar o esporte para compor o perfil nacionalista que tentava difundir. O ponto culminante desta política é a criação do Conselho Nacional de Desportos. Em 41, a vitória brasileira no Sul-Americano de Natação empolga o país. As campeãs Maria Lenk e Piedade Coutinho, depois de brilhantes desempenhos, são recebidas com festa pelo povo do Rio de Janeiro e pelo presidente Getúlio Vargas. Tudo bem ao estilo da época. Nos anos 40, a mulher urbana brasileira amplia sua participação na sociedade. Está mais engajada nas manifestações culturais. Marca sua presença no teatro, no cinema. O visual é diferente, mais despojado, sem adereços antigos. A verdade é que o esporte foi ajudando a modificar alguns hábitos. Nas praias e nas piscinas, os maiôs femininos já não escandalizam mais. A participação feminina nas campanhas pela anistia e contra o fascismo também foi intensa, embora restrita às camadas médias urbanas. No início dos anos 50, aparece Maria Esther Bueno,
Dona de uma técnica fantástica, Maria Esther conquistou vários campeonatos até se tornar a rainha de Wimbledon, inovando não só o tênis, como também a moda, surpreendendo o público com suas saias curtas que causaram sensação e são usadas até hoje. Entre os bermudões pesados dos tempos de Violeta Coelho Neto, os maiôs mais ousados e cavados lançados por Maria Lenk e as saias curtas de Maria Esther, as mulheres foram quebrando tabus não apenas no esporte, mas também para viver o dia a dia. Hoje, 20 anos depois de Maria Esther, muita coisa mudou. Cresceu o número de mulheres no esporte, nas delegações olímpicas brasileiras, nas escolas de educação física, nas escolinhas, nos clubes e nos colégios. É claro que nem tudo são flores. É muito difícil vermos no esporte mulheres técnicas, dirigentes. Os postos de comando ainda são monopólio masculino. Isso sem falar em alguns preconceitos ainda hoje presentes, como o racismo e aquela velha visão de que esporte não é coisa para mulher. Mas se compararmos com a época de Violeta, de Maria Lenk, o panorama é outro. Então eu me lembrei de apelar para o meu irmão. Ele me emprestou um calção preto dele e uma camisa do Guanabara. E eu nadei com a roupa dele. Eu estava vestida de homem. Lembro como se fosse hoje, eu ouvi da arquibancada: sai daí, crioula, seu lugar é na cozinha. Então isso que é racismo, né? Coisa que acontece aqui dentro do Brasil. No início do basquetebol, família pobre, eu não podia jogar basquete, eu tinha que ajudar minha família. Então eu tive de parar. Agora que está tomando um rumo diferente. As empresas estão entrando e tal, então está ajudando muito o esporte amador. Tinha uma coisa assim: jogar voleibol, praticar esporte, ou é sapatão ou é jaburu. É atleta, atleta é um sinônimo de burrice, um sinônimo de atolada. E a minha geração veio com outro tipo de rótulo, veio já com o rótulo do, pô, isso é legal. Porque nós, até hoje, a gente na quadra jogando, a torcida mexe com a gente usando esses termos. Sapatão, mulher macho, essas coisas todas. Agora eu procuro mostrar justamente ao contrário. Eu procuro mostrar como que eu sou. Você é uma mulher que usa saia, uma mulher que tem namorado, uma mulher que gosta de se divertir, uma mulher completamente igual a uma outra mulher qualquer. O masculino fez seu sucesso, mas o feminino conseguiu quebrar alguns tabus, assim, em relação à mulher no esporte, né? E as pessoas puderam ver mulheres bonitas jogando, mães, sem ser aquela coisa masculinizada. E foi o grande sucesso que eu acho que o feminino alcançou. Olha, eu imagino que para Maria Lenk, para Piedade Coutinho, deve ter sido assim uma barra muito grande praticar esporte naquela época. E se para a gente já foi uma barra vencer tudo isso, para elas deve ter sido bem pior.